Vamos resolver uma inequação. Olha só, a solução de uma inequação é similar à solução de uma equação. Vou mostrar para vocês, tá, o que deve ser, quais os detalhes muito importantes que devem ser falados, acrescentados, para você, aí sim, você tratar a inequação como se fosse resolver uma equação. Olha só. Vamos, primeiro, né? Resolver a inequação. Menos x sobre 2 mais 1 menor ou igual a menos x mais 2. O que é resolver uma inequação? É buscar valores da incógnita x que satisfaçam a essa desigualdade. É isso que é inequação. A equação é buscar valor de x, né? No caso, se for uma equação com uma incógnita, valor de x que satisfaça a igualdade. Aqui são valores de x que satisfaçam a desigualdade. Olha só, vou mostrar aqui para vocês, né? Eu chamo de assuntos periféricos, né? Eles são importantes porque se eu alterar a inequação, né, que nem eu fiz com as equações irracionais, você tem meios, tá, de fazer, tá, de resolver. Tá? Então, olha só. A igualdade é uma balança. A desigualdade é uma balança desequilibrada. Olha só. Eu tenho, por exemplo, um prato da balança aqui e um prato da balança ali. Ela está desequilibrada. Evidentemente que nesse lado, né, imaginando pesos, né, o peso aqui é maior do que o peso aqui. Certo? Por exemplo, suponha, eu tenho um peso de 10 aqui. Aqui não pode ser 10, né? Aqui vai ser 5, porque o peso aqui é maior do que lá. Então aqui eu tenho uma desigualdade. Agora, olha que interessante. Se eu somar um aqui, eu tenho que somar um aqui, né? Repara, a desigualdade continua. Ela continua. Se eu subtrair, aqui é 11, né? Ali é 6. Se eu subtrair 2 aqui, né? Vamos dar um exemplo. Se eu subtrair menos 2 aqui, para a desigualdade se manter a mesma, eu tenho que colocar menos 2 aqui, né? Certo? Aqui vai dar 11 menos 2 dá 9. Ali continua a desigualdade, porque 5 mais 1, 6, menos 2 dá 4. Quer dizer, esse lado aqui, né, é maior do que aquele lado ali. Agora, se eu pegar aqui, ó, multiplicar por qualquer número, atenção, positivo, vocês vão ver por quê. Suponha que eu multiplique aqui por 2. O que eu tenho que fazer aqui? Multiplicar por 2. Então eu tenho, por exemplo, 11 menos 2, 9 vezes 2 dá 18. Aqui dá 18. Aqui, ó, vai dar menos 2 mais 5, 3 mais 1, 4. Né? 2 vezes 4, 8. Então eu tenho 18 aqui e 8 ali. Aqui, né, o peso aqui é maior do que ali. Agora, olha que interessante. Como eu escrevo isso aqui, por exemplo, eu escrevo que 18, no caso, vou começar por aquele ali, tanto faz. Eu tenho que 8 é menor do que 18, certo? Exatamente, o 8 está aqui, né? 5 mais 1, 6. Menos 2, 4. Vezes 2, 8. Está aqui, né? Esse aqui desceu mais, né? Estou colocando descida, né? Ação da gravidade, né? Porque está mais pesado do que aquele ali. Eu coloco assim. Aqui, 11 menos 2, 9. Vezes 2, 18. Então, esse lado aqui, né, é menor do que esse. Ou 18 é maior que 8, né? Lógico, né? Se 8 é menor que 18, o 18 é maior do que 8, que é exatamente isso aqui. Agora, olha que detalhe muito importante, muito importante. Eu vou apagar essa balança aqui. Ó, vou colocar essa balança aqui, tá? Vou pegar até um outro exemplo para você ficar bem claro. Aqui é o grande truque, que é óbvio, né? Mas tem que mostrar o óbvio, certo? Vamos supor
eu tenho aqui, vou colocar 100. Aqui está mais pesado, vamos colocar assim, né? E aqui eu tenho 15. Né? Olha só, como eu está desequilibrado, como é que eu escrevo? Ó, 100 é maior do que 15, né? Isso é lógico, né? Aqui eu tenho meus números reais, né? Aqui eu tenho 0, né? Aqui eu tenho 15, vamos usar em escala, tá? E aqui eu tenho 100. Né? Então, ó, 100 é maior do que 15, tá aqui. Agora, olha que interessante. Eu vou multiplicar, por exemplo, por um número positivo, 2. Eu tenho 200 e eu tenho 30. Né? Se eu multiplicar por um número positivo, né? Aqui, ó, por 2, eu tenho que multiplicar aqui por 2. Né? Então eu tenho 200, continua sendo maior do que 30, não altero. Agora eu vou multiplicar por um número negativo. Olha só, aqui eu tenho menos 2 e aqui eu 100. Tá? Não vou colocar nenhum sinal aqui. Aqui eu tenho 15 vezes menos 2. Olha só que interessante. Aqui eu vou ter menos 200. Aqui eu vou ter menos 30. Gente, olha só que interessante. 0, né? Menos 1, vem andando para cá, certo? Ó. Aqui, menos 30, andando, certo? E aqui, menos 200. Observe, menos 30 é maior que menos 200, né? Não é lógico? Por exemplo, você deve 30 reais, né? E deve 200, né? O menos 30 é maior, né, do que o menos 200. O 0 é maior do que qualquer número negativo. Tá certo? Então, primeiro ponto importante. Quando você multiplica uma desigualdade, ou divide, né, por um número negativo, você troca o sinal. Aqui, ó, menos 200, tá vendo aqui, ó, é menor. Tá vendo? Aqui é maior, tá? Aqui é maior, tá? Eu multipliquei aqui. Eu multipliquei, né? Esse aqui, ó, o 15 e o 15 e o 100, eu vou apagar, só para ficar bem claro para vocês. Isso aqui é tão importante, né, que merece um aqui bem limpinho aqui para vocês, ó. Vamos colocar aqui, ó. Eu tenho 100 é maior do que 15. Ninguém tem dúvida disso, né? O 100 está aqui e o 15 está aqui. Quando eu multiplico qualquer número, vou multiplicar por menos 1. Então aqui eu tenho menos 1 vezes 100, aqui eu tenho 15 vezes menos 1. Repara, aqui vai dar o quê? Menos 100, né? Aqui vai dar menos 15. Gente, menos 100 é menor, né? Porque o menos 100 está mais para cá, ó. Aqui está o menos 100. Menos 100 é menor, né, que o menos 15. Certo? Então, importante, grave é isso. Quando eu multiplico, somar não tem problema. Aqui, ó, eu posso aqui somar, por exemplo, ó, menos 10. Vou somar aqui, ó, menos 10. 100 menos 10 dá 90. 15 menos 10 dá 5. O sinal continua, né? A da desigualdade. Mas se eu multiplico ou divido, o sinal troca. Onde é maior vira menor, onde é menor vira maior. Certo? Por exemplo, dando outro exemplo. Ó, vou colocar assim, 3 é menor que 10. Né? Vou multiplicar por menos 1. Ó, menos 3 e aqui menos 10. Aqui não é menor? Virou maior. Menos 3 é maior do que menos 10. Tá bem claro isso aí? Tá bem claro? Bom, hoje é dia 5 de fevereiro. Né? Passamos aí quase um mês todo, né, com calor, mês de janeiro, né? E agora início de fevereiro um calor, né?
E aqui agora está uma chuva gostosa agora, tá? Por isso vocês ouvem a trovoada aí. Tá bem claro então? Tá bem claro? Somei menos de um lado com menos do outro, não altera. Somei mais de um lado com mais do outro, não altera o quê? A desigualdade. Multipliquei ou dividi, troca o sinal, né? Então vou colocar aqui, por exemplo, estou dando bastante exemplo para vocês verem. Por exemplo, eu tenho aqui menos 12 e aqui menos 6. Tá? Menos 12 o que é? É menor que menos 6, né? Menos 12 está para cá, ó. Agora eu vou dividir por menos 6. Menos 12 por menos 6, menos 12 por menos 6. Vou dividir o outro lado, menos 6 por menos 6. Tá? Menos 12 por menos 6 vai dar 2. Menos 6 por menos 6 dá 1. Ó, menos 12 é menor que menos 6, mas 2 é maior que 1, né? Que eu dividi ambos os mesmos no negativo. Isso é fundamental para resolver uma inequação. Tá? Depois tem um outro detalhe, que eu vou dar um outro exemplo, não nessa aula, tá? Que também é um ponto muito importante. Então agora eu vou resolver essa minha inequação. Porque tudo que nós combinamos aqui, ó, vai acontecer lá. Olha só. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou passar, por exemplo, o menos x